Olá a todos e bem-vindos a esta tão esperada série de tutoriais para produção de menu animado para DVD em After Effects, Photoshop e Encore. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Antes de mais nada, eu vou soltar a prévia do vídeo que será preparado antes em After Effects para ser depois manipulado no Encore. Vou resetar aqui e dar play. Então você nota a trilha sonora sincronizada e eu vou explicar o que está acontecendo aqui em termos de funcionalidade. Você repara que a gente tem uma introdução de 4 segundos que vai rodar assim que o DVD for colocado, e nesse ponto aqui que tem essa explosão e o vídeo congela, a gente tem uma animação que vai ficar rodando de 4 até 15 segundos. No ponto em que a agulha chegar no final dessa animação, ela vai ser retornada exatamente a este ponto aqui de forma contínua. Inclusive a trilha sonora também é feita de forma que você não perceba o loop. Então essa é a ideia que a gente vai estar trabalhando aqui. Vai ficar tudo extremamente claro quando a gente chegar lá no Encore, mas primeiro a gente tem bastante trabalho a ser feito dentro do After Effects, e esse aqui é um exemplo específico, mas que pode ser utilizado de forma universal, independente do tema, da animação que você estiver usando. Você só vai ter que prestar atenção a alguns aspectos, e então nós vamos começar. E antes de mais nada, eu falo que você tem os arquivos para baixar, são 26 megas se não me engano. Eu disponibilizei o vídeo dos felinos e também a trilha sonora já pronta para gerar o loop. Você pode baixar, é um arquivo zip, contém esses 2 arquivos. Então vamos dar início. Eu vou fechar esse projeto e vamos criar uma nova composição. E antes de criar a composição, eu também vou explicar aqui uma coisa. Nós vamos fazer uma composição agora em Square Pixel. Square Pixel é o formato de 1 por 1 que trabalha bem para computador. Quando a gente for renderizar formato para DVD, para broadcast ou TV, a gente tem que utilizar o formato 1.2. Nós vamos fazer isso mais no final. Por enquanto, nós vamos pegar o preset NTSC D1 Square Pixel, que é 720 por 534, com a duração de 15 segundos. E agora vamos importar aqui os arquivos. Aqui está uma confusão porque eu tenho vários deles, mas eu vou pegar aqui felinos, menu e o loop. Vou abrir. Vamos então trazer o nosso clipe felinos menu.move para o timeline, e a gente pode notar que ele tem apenas a duração de 10 segundos, que é menor do que a composição. Mas isso não vai ser problema, porque dentro em breve a gente vai trabalhar no remapeamento temporal desse clipe para poder fazer o ponto de loop. Eu já vou explicar tudo isso daqui a pouco. Por agora, vamos nos concentrar em fazer o trabalho na coloração do clipe. Então, com ele selecionado, vamos em Efeito, Color Correction, Tint. Esse efeito mapeia a luminosidade para preto e branco, e a gente pode diminuir para 70% para obter uma coloração desbotada, mais lavada. Em seguida, voltamos em Efeito, Color Correction Levels, e agora a gente vai dar um crush aqui no preto, de forma a matar a claridade, dando bastante contraste. Podemos fechar os efeitos e vamos criar agora um sólido para o fundo, que eu vou nomeá-lo de fundo, e vou dar uma coloração laranja bem clara. Ok. Em seguida a gente agora desce ele para o fundo do timeline e trava para que a gente não selecione indesejadamente. Resta apenas agora
trabalhar no modo de transferência do clipe. Se você não tiver com os modos de transferência disponíveis, pressiona F4, que faz a alternação, e mudemos então para Linear Light, que vai dar esse efeito monocromático bem contrastado, que eu acho bastante interessante para um menu de fundo. Muito bem, então o trabalho na coloração está pronto. Agora a gente pode trabalhar então no remapeamento do clipe. E nós vamos começar definindo o ponto de loop. O ponto de loop é uma funcionalidade que é definida dentro do Encore. E o que é isso? Você se lembra, no começo do tutorial eu mostrei aquele ponto onde os layers estavam cortados e o loop vai e volta dentro daquela área. Então a gente tem que definir isso aqui antes de ir para o Encore. Eu defini a 4 segundos e isso já implica também na trilha sonora. A trilha sonora a 4 segundos ela tem um ponto de loop perfeito, ou seja, quando ela chegar no final ela vai voltar para aquele ponto e o telespectador não percebe o loop, né? A coisa fica continuamente repetindo sem que se perceba esse efeito. Tem que ser bastante bem feito, senão o resultado não fica interessante. Então, com o timeline precisamente em 4 segundos, nós vamos puxar uma marcação de layer. Eu vou pressionar Shift para que ele possa dar o snap para a agulha, certo? E agora nós vamos, com o botão direito do mouse, clicar no layer e em Time e Enable Time Remapping. Então a gente pode agora botar a agulha no final da composição e clicar na borda do clipe, arrastar, pressionando Shift, que vai dar o snap. Então agora a gente tem o clipe levado até o final. Vamos pressionar 1 para voltar a agulha para o ponto de loop e eu vou criar um keyframe aqui. Agora eu quero que você preste bastante atenção no que vai acontecer aqui. Eu vou selecionar o keyframe que era originalmente o keyframe final do clipe e vou deletar, vou pressionar Delete. Eu vou levar agora a agulha para o final do timeline, vou criar um keyframe e em seguida, com ele ainda selecionado, eu vou pressionar de novo a tecla Delete. Veja o que a gente obtém aqui agora. A gente tem o clipe que vem e quando chega em 4 segundos ele se congela e vai até os 15 segundos congelado. Então é muito importante que você proceda exatamente da forma com que a gente fez aqui. Se confundiu, dê pausa, repita o procedimento, porque isso é super importante. Deste ponto aqui em diante a gente vai estar fazendo uma série de comandos referentes a este ponto. Então agora nós vamos trabalhar na parte do layout. A gente tem que fazer aquele menu, né, dando uma aparência de navegação para o DVD. E nós vamos começar fazendo então um novo sólido aqui. Vou criar um novo sólido. Eu vou pegar uma cor um pouco mais escura para isso. Vou dar OK. Vou nomear aqui de Layout. Com o layer selecionado, eu vou criar uma máscara, mas eu já vou deixar isso para o próximo segmento, porque o nosso tempo infelizmente estourou. Nós vamos ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo segmento. Um abraço a todos. Aqui falou Bruno 1 para VFX.